Em Joinville, ainda falando sobre saúde, gente, o número de pessoas com diabetes aumentou nos últimos anos. É um salto de 15 mil para mais de 40 mil casos. Esse crescimento tem preocupado e revela a dificuldade de acesso ao atendimento especializado também. A equipe da NDTV Record foi entender os desafios de quem vive com a doença. Olha só a reportagem. Todos os dias, a Lívia tem a mesma rotina. Furar o dedo pelo menos 12 vezes em 24 horas. Assim, doer não dói, né? Porque, meu dedo já tá... Eu já me acostumei. Mas é chato. O mais furado é esse aqui, porque é o que eu mais tenho facilidade de furar. Daí esse aqui é o mais furado. Mas a maioria eu furo. E às vezes eles podem ficar sujos de sangue. Há quase 7 anos, a família descobriu que a Lívia tem diabetes tipo 1. Desde então, as agulhas estão presentes antes e depois de qualquer refeição e também na hora de aplicar a insulina. Por isso, apesar da pouca idade, a garota de 10 anos sabe que tem dentro da bolsa fiéis companheiros. Dessa aqui é insulina rápida. Ela, tu aplica e logo ela já vai fazer o efeito dela. Aos 3 anos, a mãe identificou os primeiros sintomas da doença. Ela começou a tomar muita água. E era junho, era um frio. E era estranho uma criança tomando muita água, fazendo muito xixi, né? E as pessoas começaram a me falar assim que ela estava emagrecendo. E a gente que é mãe, tá todo dia, às vezes não percebe. Mas então eu resolvi levar no pediatra para fazer o exame. Porque eu não achava normal aquele tanto de água, né? E daí o pediatra fez os exames e no retorno ele olhou para mim e disse assim: mãe, é diabetes, nós vamos ter que internar. Aí quando ele falou isso, eu já logo perguntei o que eu fiz de errado. Porque quando tu tem um diagnóstico desse, meio que tu traz a culpa para ti, né? No caso da Lívia, a diabetes tipo 1 é uma consequência genética. Mas nos casos de diabetes tipo 2, a causa é uma combinação de fatores e hábitos. É o tipo de diabetes que mais cresceu nos últimos anos. O Atlas Global da Doença mostrou que o Brasil tem mais de 16 milhões de pessoas com diabetes, alta de 5,7% em relação a 2021. A gente vê principalmente o aumento do diabetes tipo 2, porque ele está relacionado, como eu falei, à obesidade. Então, como a gente vem aumentando, né, tem visto um aumento do número de casos de obesidade, isso também leva a um aumento do diabetes. O diabetes é uma doença que é muito grave, ela é silenciosa porque a pessoa tem a glicose alta no sangue, mas ela não sente dor, às vezes ela não percebe, às vezes o tratamento, se for muito demorado, se a pessoa demorar para começar a fazer o tratamento, ela já pode ir apresentando as complicações. E o diabetes, ela é a maior causa de cegueira, é a maior causa de amputação de membros sem ser por acidente, é a maior causa de falência renal, de precisar de hemodiálise. Então, é realmente uma doença muito grave que tem que ser diagnosticada precocemente e tratada também adequadamente. Para dar suporte aos pacientes, há 34 anos nasceu em Joinville a Adijo, uma associação não governamental que monitora os casos de diabetes no município. Em 2021, Joinville tinha cerca de 15 mil pessoas com a doença. Em 2024, saltou para mais de 40 mil, um aumento que chega a 166%. Desses números, alguns já foram diagnosticados, porque já foram atendidos, outros nem têm conhecimento pela falta de informação e alguns que já foram diagnosticados ainda não têm atendimento. Hoje, uma criança, uma pessoa com diabetes, que seja adulto, ele está esperando 3 anos para uma consulta. Tem quase 3 mil pessoas. Para um oftalmo, eles esperam quase 2 anos. O paciente com diabetes, ele precisa fazer a consulta de fundo de olho uma vez por ano, porque ele pode ter complicações. O paciente diabético, ele precisa ter todos esses profissionais para que ele tenha uma vida como os outros pacientes de outras comorbidades.
A associação depende de doações e projetos para pagar os custos que teria com os atendimentos. Por isso está há 15 anos sem profissionais prestando esse serviço. Diante desse cenário, a Adijo se torna um local de acolhimento, união e suporte. E a Lívia sabe bem a importância desse apoio. É importante ter amigas, porque às vezes eu esqueço que tenho que ir na sala da orientação para aplicar ou medir. Daí às vezes eu esqueço, daí esses amigos vão lá e falam: Lívia, você tem que ir lá para medir, aplicar, você não tem que ir. Daí eu falo: sim, eu tenho que ir, daí eu vou lá e mesmo. Porque assim, se eu não tivesse uma família que cuidasse de mim, que se importasse, às vezes eu poderia nem estar aqui falando para vocês. Por isso que é importante você ter uma mãe que cuida de você, um pai, um irmão, uma família, um avô, uma tia, um avô, uma avó, né? E por isso que é super importante, assim, ter uma família. Não vou nem falar nada. A Lívia disse tudo, você falou tudo, Lívia. Linda, linda e com uma mente inspiradora, tão nova e já nos dando ensinamentos. Sobre esse assunto, a Secretaria da Saúde de Joinville informa que o atendimento a pacientes com diabetes é prioritariamente realizado nas unidades básicas de saúde da família, com suporte multidisciplinar em algumas unidades, incluindo orientação nutricional e grupos de atividade física. Caso necessário, os pacientes podem ser encaminhados para teleconsultas com endocrinologistas ou, se for o caso, para uma consulta presencial, dependendo da disponibilidade na fila de espera. Atualmente, 1.013 pacientes, 1.013 estão na fila. Além disso, o atendimento a pacientes com obesidade também se inicia na atenção primária, com acompanhamento multidisciplinar. Quando esse suporte não é suficiente, os pacientes podem ser encaminhados para o programa Obesimor, que oferece atendimento especializado para cirurgia bariátrica no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Atualmente, há 48.161 pacientes com diabetes cadastrados na rede pública de saúde de Joinville.